Gente boa de Deus, é um prazer grande nós estarmos iniciando nesse dia 9 de maio de 2011 mais um Papo de Graça, apesar de que eu estou aqui cansadíssimo, viradaço, sem dormir ainda absolutamente nada. Eu fui a Manaus passar o Dia das Mães com a minha mãezinha, tive uma programação não lotadíssima, mas cheia de compromissos com ela e com a família. Preguei ontem à noite lá na Estação do Caminho da Graça, em Manaus. Viajei às 3 da madrugada, cheguei hoje às 6 e pouco por aqui. Não tive tempo ainda para quase nada, só para comer um melãozinho, tomar um café, forrar um pouco o estômago, mas estou muito feliz, porque este é mais um dia que o Senhor fez e eu convido a todos vocês, aqui juntos, nos alegremos e nos regozijemos neste dia. Todos nós, minha gente. Quero ler aqui para nós, no livro de Provérbios, no capítulo 5, mas antes de proceder à leitura, eu quero dar o meu bom dia para o Braulio. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Caião. Olha só, você não leu ainda no livro de Provérbios as advertências sobre a mulher adúltera, né? Não. E aqui há várias. E é assim uma coisa meio desigual, o peso que recai sobre a mulher adúltera em relação ao homem. Os livros de sabedoria do Velho Testamento são assim muito pesados em relação ao adultério da mulher. Você começa a ver a coisa ficar um pouco mais igual na fala dos profetas. E aí no Novo Testamento as diferenciações acabam para um lado ou para o outro. Mas nesse contexto antigo, quando ao homem era dado o direito de ter, se ele tivesse meios, mais de uma mulher, casar-se com uma, com duas, até com três, se fosse o rei, então não havia muito limite, dependia da fartura da corte dele. Tinha esse elemento cultural que favorecia a percepção pesada da mulher como adúltera e muito menos do homem, numa época de civilizações chauvinistas, machistas, culturalmente privilegiadoras do desejo e da expressão masculina de se servir da mulher. Esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto, a meu ver, pelo qual a mulher recebe essa carga tão forte, é porque é inegável, e foi quase que o tempo todo, até uns 40, 50 anos atrás, no mundo, que sempre foi muito mais difícil o trabalho do homem seduzir uma mulher casada do que uma mulher casada seduzir um homem. E todos nós sabemos que, se não fosse uma mulher já assim vadiona e propensa a gostar da coisa do adultério e ter prazer nisso, uma mulher precisava de um bom motivo, de mágoa, de dor, de frustração, de abandono, de chateação, para trair o seu marido. Já em relação ao homem, bastava uma mulher. Então, de uns anos para cá, é que começou a haver uma equivalência. Mulheres e homens estão assim, se tratando como antigamente acontecia. Os homens ávidos para encontrarem especialmente uma parceira adúltera, uma parceira casada, os homens casados, porque dá menos trabalho do que ficar com uma garotinha que pode se apaixonar por ele sendo casado, aí começa a ligar para a casa dele, para o sítio dele, mandar mensagem de texto, persegui-lo na internet, a mulher descobre, ele se apavora e diz, ai meu Deus.
Meu pai chama isso, sabe de quê? De quê? Rabo de foguete. Rabo de foguete, né? Isso aí é rabo de foguete. Ou então aquela mulher divorciada e que está numa fissura danada, carente demais, encontra um cara casado. Os primeiros meses ela promete mundos e fundos, literalmente, e diz, olha, não vou te perturbar, mas depois ela começa logo a querer incorporar o sujeito ao patrimônio da conjugalidade dela, Ah. e ele vai ficando apavorado. Então, melhor cenário para dois adultos, é que ambos sejam casados, Aham. especialmente em relações de casamento onde haja muito a perder de ambos os lados. Aí fica havendo só aquele sex affair, sem love affair. Porque o medo de um adúltero que só está afim de pegar a mulher do outro é que ela se apaixone. Ele quer sexo diferente, mas não quer paixão, não quer desespero. É Jesus que chega e bota e passa a régua para todo lado e diz que tanto faz um quanto o outro, subjetiviza a perspectiva inteira, dizendo que não é necessário apenas que se vá para a cama. Se no coração, tanto homem quanto mulher, cobiçarem o outro de maneira lascívia, no coração já se adulterou com o outro. E aí com isso ele tira apenas esse peso que recaía no passado sobre a mulher como a especialista do adultério. Mas há uma razão pela qual é inegável, ainda até os dias de hoje, com um peso menor, porque tantos homens estão, em geral, afim, se houvesse oferecimento, como as mulheres estão cada vez mais facilitando o processo e até buscando, mas na antiguidade a razão pela qual isso pesava mais sobre a mulher é pela inegabilidade de que a mulher tem poderes sedutores muito maiores em relação ao homem, e o homem sempre carregou uma predisposição total a dizer, não se faz isso com uma mulher que se queira dar pra gente. Não vou deixar ela ser. Era quase um ministério chauvinista, um ministério machista. Dizer, coitada. Aí ele começava até a julgar por ele, né? O que é que ela vai pensar de mim? Que eu neguei Pensar que eu sou fogo. um bundão? Os meus amigos e não sei o quê. Tinha 1000 argumentos na cabeça do cara, até dos mais bondosos. Começavam a dizer, quantas vezes eu ouvi no tempo em que ainda havia homens sérios, o cara dizia, eu não queria, mas eu fiquei com tanta pena, uma mulher tão bonita, uma mulher tão linda, uma mulher tão maravilhosa, a gente vai deixá-la desprezada, e ela querendo. Eu, quando vi, já estava lá. Era mais ou menos o argumento. No entanto, se você tirar todos esses argumentos e ficar apenas com os dois entes, independentemente do elemento cultural ou civilizatório, o poder de sedução da mulher é inegavelmente maior, considerando que o homem é naturalmente um ente muito mais animalesco, muito mais biológico nessa perspectiva. Ele pensa muito pouco com a cabeça de cima nessa hora e quase só com a de baixo. Parece que os milênios de acumulação, de concessão feita ao macho nesse sentido, já dá a ele aquela permissão de chegar aberto e de dizer, uma mulher se oferecendo é irresistível. Tanto é que o exemplo bíblico do Velho Testamento, do herói da fidelidade, é um dos filhos de Jacó, o José, que é aquele que, em tomando conta da casa de Potifar, que era um dos homens mais importantes do Egito Antigo, teve na mulher de Potifar uma pessoa bonita, bela, sedutora, que devia ser da pesada nos apelos que fazia, que ficava peladona e cheirosa diante dele, dizia, vem José.
E o José não ia, até que chegou ao ponto dela agarrar José no peito e na raça e dizer: hoje você me pega. E o José largar as roupas dele e sair correndo desnudo. Ei, José. José era um cabra macho, sim senhor. Sim, senhor, José. E aí foi embora, e aí o que ela fez? Ela chamou os criados e disse: esse José anda me assediando, veio nuzão para cima de mim, deixou até as roupas dele na minha mão, e por causa disso José passou um tempão numa masmorra, meu irmão. Olha isso. Por causa dessa história. Isto dito como um preâmbulo, para que ninguém fique pensando que o que aqui se vai ler é alguma coisa que tem a ver apenas com a mulher, mas eu queria que todo homem em casa soubesse que o mandamento tem a sua implicação em Jesus, que é a nossa chave hermenêutica interpretativa, sobre homens e mulheres, mas fica ainda a advertência de que mesmo o homem mais sóbrio, mais controlado, mais tranquilo, mais fiel, fica sempre um pouco mais suscetível à tentativa da mulher sedutora do que o oposto. Uma mulher que ama o marido, casada, que tem filhos, que é tranquila, que tem um caráter sólido, ela é praticamente um jardim selado. Não é? A menos que ela tenha um surto do tipo, levou uma surra, ficou tomada de um ciúme louco porque ficou sabendo que o marido está traindo ela com uma amiga, aí ela enlouquece, perde a cabeça e faz uma besteira. Não havendo esses motivos horrorosamente grandes ainda nos dias de hoje, uma mulher sóbria, em geral, aguenta o tranco de ser traída, até se separa, se divorcia, mas em linhas gerais ela não sai logo por aí procurando alguém para desafogar as mágoas. Ela fica tão doída que ela, no mínimo, quer sarar suas próprias feridas, na maioria das vezes um bom tempo, antes de se abrir para uma nova relação. Já não se pode dizer a mesma coisa do homem. Mesmo homens que amam as suas mulheres, que amam suas famílias, frequentemente a gente os atende, os recebe, conversa com eles, doídos, arrependidos, batendo no peito, se chamando de loucos, dizendo: eu não devia, eu não queria, eu não estava afim, mas meu Deus, eu não sei o que deu em mim. Chegou ela ali, com aquela boca, com aquela conversa, com aquele cheiro, mexeu dos meus sentidos todos, levanta no cara aquele narcisismo masculino e animalesco, que parece que faz com que ele tenha a obrigação masculina de dar uma resposta àquela proposta. Então, isto dito, eu quero ler alguns textos para nós nesta manhã, começando aqui em Provérbios 5. E você preste muita atenção, você que nunca leu esses textos aqui, ouça. E você em casa, ouça com todo carinho, por favor, sabendo, se você é mulher, que o texto prioritariamente descreve a mulher, mas que à luz do Evangelho, isso é uma coisa que vale para os dois lados. Esse espírito de sedução está presente em qualquer direção. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, é doce, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adulta e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra.
nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos. E é inegável que o cara começa a adulterar, ele começa a perder dinheiro na mesma hora, no mesmo embrólio. Verdade. E o fruto do teu trabalho não entra em casa alheia, trabalha para dividir com muito mais gente. E ele quer agradar. E gemas no sentido de gemer no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como fui idiota e aborreci a sabedoria, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os meus ouvidos. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna, diz a sabedoria ao homem ou à mulher, e das correntes do teu poço, ao invés de ires beber a água do outro. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, das tuas águas. Sejam para ti e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, carícias da tua mulher, não da outra. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra mulher? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e o Senhor considera em todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Aí aqui mais adiante ainda, a gente lendo já no capítulo 6, do verso 20 em diante, entrando pelo capítulo 7, continuam as mesmas advertências, que seguem assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são caminho de vida, para te guardarem da mulher vil, e da mulher que lisonjeira, e das lisonjas da mulher alheia, que pertence a outro, mas fica te lisonjeando, te cantando, te seduzindo. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, aquelas olhadelas, brother. Porque uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão na antiguidade. Hoje em dia elas cobram muito mais. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Ela quer o cara que seja um upgrade para ela. A prostituta, diz aqui, dá menos problema do que a adúltera. E não há ninguém que com alguma experiência na vida não saiba disso. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? É claro que não. O andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Ou seja, passear por esse caminho tem consequências. Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto aquilo que roubou, e entregará todos os bens de sua casa.
O que adultera, todavia, com uma mulher, está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, que na antiguidade se oferecia um resgate. Quando isso acontecia, olha, deixa eu reparar em dinheiro. O cara vai dizer, não quero. Você vai pagar até o fim. Nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Porque ainda tem aqueles guinle que dizem assim, bom, por $1 milhão, ao invés de entregar minha mulher, até eu dava. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia doce e cantosamente com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, ou do meu apartamento, vi entre os moços simples, tolos, bobos, ou entre os homens sem sabedoria, e descobri entre eles, jovens ou mais velhos, um que era carente de juízo, e que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher, passava, contemplava e dizia, ai, que pedaço de tentação. E seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, já no crepúsculo, entardecer, na escuridão da noite, nas trevas, passava ele outra vez. Eis que esta mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta, vestes insinuantes, que lhe marcavam as formas, e astuta de coração, lá vem ela. É apaixonada, a energia dela vibra desejo lascivo, é inquieta, o cara diz, ai meu Deus, vai ser the fuck of the century. E os pés dela não param em casa, em geral essa mulher no cio é inquieta, para lá e para cá, olhando, caçando, é uma amazona de volúpia. Ora está nas ruas, ora está nas praças, ora está até nos shoppings, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se desse carinha idiotado e o beijou, deu aquele beijo molhado aqui no rosto dele, ele já se arrepiou todinho, e de cara impudente, com a cara mais lavada, ela lhe diz, já fui ao culto, já fiz todas as orações que eu tinha de oferecer a Deus, paguei hoje os meus votos, andei na corrente, cumpri os meus sacrifícios, e aí por isso, porque eu já estou quites com Deus, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei, ainda arranjo uma desculpinha de piedade safada, como acontece com muita gente que me vê ali, gente de igreja, que diz, cumpri a corrente de oração e estou livre agora para me entregar à tentação. Já cobri de colchas a minha cama, colchas bonitas, de linho fino, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, com perfumes, com aloés, com toda sorte de cheiros gostosos para a gente se embolar no amor. Vem, rapaz, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores, eu quero gozar. Aí o cara fica doido, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, vai demorar a voltar, a casa está solitária.
Aí o sujeito ainda fica mais excitado em ir pegá-la na casa dela do que no motel, porque tem aquela sensação diabólica de invadir a propriedade privada e dizer: é aqui que ele pega ela, é aqui que eu serei mais poderoso do que ele e a pegarei também. Levou consigo um saquetel de dinheiro, disse ela acerca do marido que está viajando. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. A gente tem aí um mês para se refastelar às escondidas, vai ser uma maravilha. E assim seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, sem pensar, com a reflexão peniana que não pensa, num instante ele a segue, mirando onde ele quer. Como o boi que vai ao matadouro, como o cervo, aquele veado bonde para ser caçado, que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida, lhe custará o casamento, lhe custará a família, lhe custará a honra, lhe custará o respeito, lhe custará o autorrespeito. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, e sê atento às minhas palavras, às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dessa mulher, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e a muitos ela derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos espiritualmente, psicologicamente, familiarmente. A sua casa é o caminho para a sepultura, e desce fundo até as câmaras da morte. É pesado, não, brother? A parada é grotesca, hein, Caião? É, né? O que Dá você um medinho. acha? Hã? Dá um medinho. Dá um medinho, Mas né? não é mentira. Mas não é não. Não, isso aqui é pura verdade. Claro que não é. Tanto Verdade para absoluta. homens quanto para mulheres. Quem embarcar nessa Pau. foi fazer gozar amores, gozar paixões, eu não chamo isso nem de amores, na antessala do inferno. E não há bom, meu irmão. Se brincar com isso, vai se danar. Agora, a maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres, acham que conseguem ser espertos demais. Esses outros é porque são otários. Não sabem fazer legal, não sabem fazer escondido. E ficam também achando que o único problema da situação é serem descobertos. Eles não sabem que quem se acostuma a fazer isso vai virando uma pasta interior. Que o espírito do adultério desconstrói todo o caráter e tem mais o seguinte: desconstrói o caráter para o resto das coisas boas da vida. Desconstrói o caráter paterno, desconstrói o caráter filial, desconstrói o caráter fraterno, desconstrói o caráter profissional. O cara embarca nessa produção, o profissional dele diminui, a relação dele com o pai e com a mãe se enfraquece, a culpa não permite que ele tenha os mesmos vínculos de pureza com os filhos. Ainda que a mulher não tenha a certeza factual da informação, ela sente a energia dele mudada, os modos, até os modos sexuais dele se alteram. Não dá pra esconder. Não dá. Ela fica sofrendo, gemendo, angustiada, não sabe nem por que sofre. Mas ela desconfia que tem uma coisa horrorosa que a faz sofrer. A mesma coisa o homem. A mulher é mais sensível para detectar quando o marido está traindo do que o homem, que é mais distraído. E as mulheres camuflam bem melhor. Em geral, um homem que entra nessa de adultério, quanto mais crônico, constante, depois de um tempo ele começa a tratar mal a mulher, ele já não a quer mais, ele já não a pega mais na cama, ele fica tão embevecido pela paixão alucinada da outra sexualidade que ele vai diminuindo as intensidades dele com a mulher. Já a mulher profissionalmente adúltera
Quanto mais ela adultera, mais ela chega em casa e é comidinha gostosa para o marido, é sapatinho no pé, é suquinho de laranja, e ela atende o cara sexualmente, que é para ele não ter desconfiança e ela continuar fazendo o negócio tranquilão. Mais boazinha. Ela fica muito mais generosa com o marido. Agora, o homem, depois de um tempo, ele começa a tratar mal a mulher. Começa a desprezar a mulher dele. E ela não sabe nem por que está sendo desprezada, sofrendo. Mas o fato é que mexe em tudo. Sem falar na vida, no espírito. Porque quem é que consegue, vivendo em traição, em infidelidade, em adultério, se ajoelhar para orar com piedade? Sem chance. Quem consegue abrir a palavra e não sentir em cada página um tapa na cara? Quem consegue deixar de perceber que se associou ao diabo, que é o pai da mentira? Porque quem traz sem mentir? Quem consegue chegar e olhar para os filhos com a cara mais tranquila e dizer, meus filhos amados, sem dizer lá dentro, eu sou um calhordo, um canalha, um safado. Aí, para ele não ficar se chamando de safado o tempo todo, ele começa a diminuir a frequência dele em casa, ele começa a se afastar dos filhos, ele começa a se evadir da vida familiar. Como ele não pode fazer tudo às abertas, ele tem que roubar tempo do trabalho, ele tem que... O horário de almoço dele, ao invés de 1 hora, vira 3, é menos produtividade. Ele volta para trabalhar, mas a cabeça dele está lá ainda, no motel das viagens luxuriantes. Aí diminui a qualidade produtiva dele. Aí ele tem necessidade de demonstração narcisística de poder. Aí ele quer toda a chance que tem levar essa figura para comer num lugar caro, para tirar uma onda. Impressionar. Para impressionar, para fazer isso, ele mente, ele cria agendas ocultas. Quando ele vê, ele está vivendo dentro de uma magia negra, de muita mentira e não percebeu. É a casa da morte, é desgraça na O serra. cara vai se enrolando, né, cara? Todo, meu irmão, Completamente. novelo do inferno. É matéria-prima disso aí, é a cobiça, cara. Cobiça é a primordial, mas muitas vezes o cara começa isso só por poder mesmo, especialmente o homem. É aquela coisa de dizer, eu sou um homem poderoso e o meu poder é tão grande que eu vou comer a mulher do fulano. Poder no falo. É aquela coisa de eu sou mais macho. Por exemplo, Essa disputa. a gente ouve falar nesse trinômio aí de dinheiro, sexo e poder, né? Onde quer que essas três coisas se manifestem, elas quase nunca acontecem separadamente. O cara começa a ganhar dinheiro, dá aquele surto nele de poder, e o poder diz, por que eu vou apenas comprar carro? Por que eu não pego a mulher dos outros? Né? Aí ele tem uma empresa, tem um monte de gente trabalhando para ele, inclusive muitas mulheres, a quem ele paga o salário, ele se sente o provedor. Ele diz, o marido dela não dá para ela o que eu dou, só falta eu ter dela o que só ele tem. Aí um dia dá um surto nele, ele começa a dizer, eu quero você. E nesse ambiente das funcionalidades de escritório, aonde tem muita mulher também magoada com o marido, chateado, o marido faz a mesma coisa, ela só não tem certeza, mas suspeita, vem um chefe cheiroso, poderoso, que se movimenta de lá para cá, que roda o mundo, ela olha para ele com uma admiração extraordinária, daqui a pouco ela está em algum lugar, meu amigo, de 4, de quina para a lua, e ele está dizendo, eu sabia que eu mandava aqui também. Então é cobiça, é poder, é narcisismo que estão por trás disso tudo, sem falar que existe também o espírito de adultério. Um espírito que quando entra no cara,
ele não sente mais nenhum prazer em nenhum tipo de relação sexual que não seja aquela do roubo. Ele se torna um ladrão de sexo. Porque roubar e adulterar são irmãos gêmeos. O cara que adultera é o cara que rouba, que furta. Ele faz isso às escondidas. Ele precisa que o outro não saiba que o que é dele está sendo vituperado, está sendo tomado. Aí ele começa a desenvolver tesão no roubo. Por isso, no texto de Provérbios que a gente leu, isso se associa a águas roubadas, se compara ao ladrão, não é? Aí surrupiar a água do poço do outro. Enfim, é um ato de furto também. E vai gerando o espírito do ladrão. Roubo, adultério, corrupção, andam todos na mesma viagem. O cara que pega o dinheiro público da empresa é um adúltero pecuniário. Porque não é dele, ele vai lá e pega. Ele está adulterando. Por isso a expressão é usada também para toda forma de falsificação. Adulterou o documento, adulterou a guia. Não é mesmo? Porque isso faz parte de um pacote onde mexeu nessa área, é uma questão de tempo, ela vai alterando o caráter em várias outras dimensões do ser, tanto do homem quanto da mulher. É muito raro você encontrar uma pessoa que assim viva constantemente numa situação de adultério e não comece a dar vacilações em várias outras áreas, camadas e dimensões da vida. Em geral, meu amigo, mexe numa, vai mexendo, vai fragilizando outras. Quando o indivíduo vê, ele já está corrompido de muitas formas, o caráter dele já perdeu a consistência, já ficou rarefeito, sem falar que ele está se especializando cada dia mais em mentira. Ele e ela andam no caminho das falsificações, do estelionato, da mentira, da infidelidade, do roubo. Porque é tudo a mesma coisa. E quando isso vira um espírito psicológico, é uma desgraça, porque às vezes vira vício, vício de adulterar. Você vê o cara casa e mesmo casado ele quer continuar mantendo uma relação paralela e ainda há quem filosofe a respeito dizendo que sem bons adultérios muitos casamentos não seriam salvos. Você já ouviu isso muitas vezes por aí, né? Uma boa amante salva muitos casamentos. Isso é só o argumento do canalha. Uma vez eu li um livro de uma psicóloga americana que ela falava da importância da terceira pessoa. É uma cretina. Ninguém pode servir a dois senhores nem a duas senhoras, meu irmão. A mulher Porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou vice-versa. Mas é uma canalhinha, ainda chama isso de psicologia. Mas, ô Caio, todo cara que eu conheço um pessoal, entendeu? Pessoal da bagaceira. Todo cara que entrou nessa, não tem um que não esteja lascado. Em qualquer eu também esfera não da conheço. vida. Olha que eu já conheci milhares. Neguinho tá lascado, todos eles. E os caras chegam para te confessar. Em geral, homem só chega quando o bicho já pegou, né? Enquanto não pegou, ele ainda está por lá. Ele fica na mão. Mas olha, eu já vi executivo, CEO de empresa, diretor de não sei o quê. Começa, 2, 3 anos depois, o cara está desempregado, deprimido, ferrado, abandonado, como você disse, lascado. O cara se arrebenta. E aí quando ele tem que depender da mulher, que é a adúltera com quem ele tem a relação enganosa, e depois de um tempo chega para chorar, como desde que eu moro aqui em Brasília, eu me lembro já de uns 6 ou 7 que vieram chorar aqui comigo, porque agora a adúltera os estava traindo. Claro. E eles tinham perdido tudo por causa delas e agora comiam na mão delas e elas estavam tendo um caso com outro garotão. É que a adúltera trabalha com a categoria das filas. Meu amigo, você estava pensando que você tinha exclusividade? Que tinha assim um diamante de ouro no seu pinto, meu amigo?
que você de fato era o rei da cocada preta? Não. O tesão que ela tinha em você era pela proibição que você carregava. Agora que você passou a ser o cara pé de chinelo na casa dela, ela não está mais interessada nessa Na continuidade. hora que você bota o sal, Agora você serve para dar tesão a ela no que ela faz com o Robertão. Robertão, Você virou a antítese. Antigamente você era o Robertão. E tinha um otário na casa dela. Agora você é o otário que não pode saber que é para ela ter a emulação, ficar molhadinha fazendo isso com quem não pode. E vice-versa. A gente está falando aqui agora da mulher, mas a gente já falou bastante do homem, porque esse espírito de adultério bate dos dois lados. Agora, quando entra numa mulher, meu amigo, ninguém segura. um abraço. Um abraço, porque ela já tem todos os dons e dotes de sedução extraordinários Aí ela e faz já sucesso. encontra o panaca dizendo: é meu dever masculino ceder. Aí ele se entrega a esse ministério da morte e vai até o fim. Vai rasgando. É. Olha só, eu não sei se o pessoal está já comentando Tá. alguma coisa aí com você. Já tem umas coisinhas aqui. Tem? Eu queria estimular o seguinte: como eu não dormi a noite inteira e eu estou morrendo de fome, eu vou rodar para você um documentário que eu gravei em Veneza há 2 meses atrás, contando a história de adultérios e prostituição de Veneza. E depois eu vou contar a história de uma grande cortesã de Veneza, chamada Verônica Franco, que até entrou nessa história de ser a mulher de todos os homens na cidade, por vingança de amor por um sujeito, filho de um senador, e que era um frouxo, que a amava, mas não quis assumi-la porque ela era de uma classe social inferior. Aí ela resolveu se vingar dele dando para todo mundo. No fim da vida, ela tem uma redenção. No fim da vida, ela se recupera na sua consciência e a vida para ela termina diferente. Mas preste atenção e vá mandando aqui para o Braulio todas as perguntas, todas as questões, todas as coisas que digam respeito a isso. Ao final do documentário, a gente volta e comenta, seja a confissão que você tem a fazer, seja a declaração de algo que você pode testemunhar dizendo: eu já entrei nessa e me arrebentei. Ou seja, o fato de que você talvez diga: olha, eu estou no meio disso aí, não sei como sair, é um negócio desgraçadamente gostoso que me pegou, como disse o provérbio, como mel. Eu ainda não estou bebendo o absinto, mas eu sei que a profecia da palavra me garante que o final disso é lua de fel. Ou qualquer outra coisa, ou talvez você seja o homem que está tentado, a mulher que está tentada, a mulher magoada, que está dizendo assim: eu não sei porque eu ainda não fiz. Ou eu trabalho num lugar onde tem um cara que me tira do sério, eu tenho lá uma mulher que todo dia mexe de um jeito que eu fico alucinado, e ela me diz: vem que tem. E se de algum modo a leitura da palavra acordou em você o sentido da sabedoria, de que entrar neste caminho é visitar o Hades, aí botar uma cama king size no inferno, no Tártaros, e se você quer ser livre disso antes que isso destrua seu casamentinho, sua família, sua vida profissional, sua mente, seu caráter, sua alma, então, seja qual for a situação, comunique aqui ao Braulio, e ao final a gente volta. E se eu sentir pelo chat que vocês de fato estão precisando falar deste assunto, eu vou abrir também o telefone com a recomendação de que ninguém precisa dar o nome. Você apenas fala, e fala com sinceridade se desejar, mas o chat está aberto. E tá indo bem. Tá indo bem? Tá indo bem. Depois do documentário vai ter muita conversa boa. Cara. Amém. Graças a Deus. Gente boa, então Veneza com vocês, uma história dessa cidade que é de Vênus. Não precisa dizer mais nada. Ah, é? É. Tem relação? Tem. Sabia não. Vênus.
Veneza, e não é à toa que Veneza se tornou uma grande cidade de Vênus. E é molhadinha, né, Molhadinha e cheia de prostituição. Agora, nem tanto, hoje é um museu. Mas ela teve aí 1000 anos de história de cortesãs, as cortesãs mais famosas da Europa residiam lá. E quem quer que quisesse um sexo assim de perder a cabeça, ia para Veneza. Ela já foi um grande centro comercial, como também já foi, de fato, um dos maiores bordéis refinados ao ar livre. Uma Sodoma e Gomorra de grande beleza arquitetônica e refinamento social, poético e filosófico. Roda lá. Aqui na Praça de São Marco, em Veneza, e no final praticamente da nossa viagem. Daqui nós vamos a Roma. Nosso roteiro original foi sair de Brasília para São Paulo. De São Paulo nós fomos à França, ver o filho mais velho da minha mulher, filho do meu coração, William, e a esposa dele, a Fernanda. De lá nós vamos para Tel Aviv, em Israel, ficamos 8 dias lá, e aí voamos de Tel Aviv para a França de novo com uma conexão e chegamos a Veneza anteontem à noite. Ontem foi um dia livre, deu um tempo para a minha família dar uma descansada, uma relaxada. Daniel também, que está aí atrás da câmera, já estava com as costas arrebentadas de segurar essa câmera gravando por onde nós passamos. E hoje de manhã foi o dia da gente gravar aqui, porque amanhã cedo nós estamos indo para Roma, onde eu vou gravar algumas coisas e o objetivo principal é gravar no lugar onde Paulo foi decapitado. Aí você me pergunta, mas por que Veneza? Em primeiro lugar, antes de explicar por que Veneza, eu quero dizer o seguinte: nós estamos aqui graças ao carinho e à ajuda, mais do que ajuda, patrocínio total de 2 irmãos muito queridos. Um deles nos deu todas as passagens, hotel, traslados, e quando eu ia saindo do Brasil, ainda me fez a graça e a generosidade de contribuir substancialmente com um recurso financeiro para a gente poder andar aqui em todos os lugares. E de um outro querido irmão que em Brasília já tinha me dado um recurso para que era o único que eu tinha até então, para eu poder fazer a viagem, que ia ser bem contadinha, bem espremidinha. Com essa ajuda que veio inesperada, a gente teve um pouco mais de folga para viajar com tranquilidade. Nós somos um grupo de 5, Daniel, meu sobrinho, atrás da câmera, Adriana, minha mulher, a Bruna, filha dela, minha filha do coração, e a Helena, que é a nossa netinha primogênita, de 11 anos, mas tem uma cabeça de uns 17. A gente está
perplexo com a capacidade dela de assimilação, com a maturidade, com a paciência, com o interesse. Eu já vim aqui em grupos com muitas crianças, os pais trazendo filhos até mais velhos, e a maioria deles vai cansando rápido, porque é um programa muito adulto, não é a Disneylândia. E a Helena tem me surpreendido e tem me dado muita alegria nessa viagem toda. Mas então, respondendo a pergunta que a maioria das pessoas deve estar fazendo, é por que Veneza na VMV-TV? A VMV-TV não tem explicações a dar de por que os lugares. Os lugares são os lugares, o que importa é a mensagem. Mas se você quiser saber qual é o meu interesse particular em fazer essa gravação, ao invés de só comprar um DVD de Veneza bem feito, com viagens aéreas, que eu também fiz e vou apresentar na VMV-TV, é claro, mas é porque também tem histórias que nos interessam aqui em Veneza. Muitas histórias. Nós estamos num lugar que tem praticamente 1.500 anos de existência, essa cidade. A origem dela é remota e meio desconhecida. O que os historiadores supõem é que com a invasão de Átila, o Huno, tomando boa parte, saqueando parte do antigo Império Romano na sua vitalidade, e também com as invasões germânicas bárbaras, algumas populações de Pádua e cidades adjacentes, fugindo desse tipo de opressão, de saque que era constante, vieram para essa região que era considerada uma região abandonada. A região das lagunas, das lagoas. Nós temos aqui na Veneza, onde estamos agora, fora do continente, que é uma ilha de 36 mil habitantes mais ou menos, nós temos uma área que é patrimônio da humanidade, linda, bela, extraordinária, mas que há 1.500 anos atrás era absolutamente desprezível. Desprezível porque não se tinha a ideia de uma engenharia que pudesse transformar um lugar como esse, que são ilhas e ilhas e ilhas que você tem que atravessar de lugar para lugar através de 188 pontes. Só para você ter uma ideia, apenas nessa pequena ilha de Veneza, sem falar que em volta dela há outras ilhas, algumas muito belas, mas não com esse charme milenar que a gente encontra aqui. E em razão disso, os historiadores associam o surgimento da cidade àquilo que aparece na história de maneira muito subreptícia como os povos da laguna, que foram os que fizeram os primeiros assentamentos. Mas como essa região aqui, na antiguidade, era completamente estratégica, uma vez que tivesse uma base de operações, e foi o que esses povos da laguna fizeram, a cidade floresceu. Floresceu porque ela fazia uma ponte fundamental naqueles dias, era uma internet de comércio, porque ela é banhada pelo Mar Adriático, logo saindo dela você já encontra o Mar Egeu e o Mediterrâneo, e em razão disso ela se transformou num grande centro comercial. As coisas saíam daqui e se espalhavam, iam, por exemplo, para o porto de Jope, em Israel, cujas imagens você está vendo aí agora, iam para Alexandria, no Egito, eram distribuídas pela costa da África toda, no Líbano, que também era um ponto de recepção intenso de comércio, bem como a atual Turquia, naquele tempo Ásia Menor, especialmente depois de Constantino, Constantinopla, ou Bizâncio, que atualmente é Istambul, e que era também um grande centro de recepção de mercadoria e distribuição. De modo que do ano 500 depois de Jesus até o ano 1000 foi o período de estruturação de Veneza. E do ano 1000 até o iniciozinho do século XVI
foi a grande glória veneziana. Praticamente tudo que a gente tem aqui foi construído nesse período e preservado desde então. Por exemplo, olha essa torre aqui. Essa torre tinha 1000 anos de idade até o início do século XX, quando ela ruiu e veio toda abaixo. E os venezianos fizeram uma campanha para reconstruí-la toda de novo, tentando preservar não só a arquitetura, mas fazendo o possível para devolvê-la à aparência original de há 1000 anos atrás. A igreja que está aqui, o templo atrás de nós, que é na Praça de São Marco, a Catedral de São Marco, onde ontem eu assisti uma missa rezada pelo cardeal patriarca de Veneza, Dom Angelo, que estava lá ele pessoalmente presidindo a missa. Essa é uma das cidades mais católicas do mundo. O último censo na Grande Veneza mostrou que dos 350 mil habitantes em volta nas ilhas, apenas 5.000 confessavam não ter batismo católico e não frequentar a igreja católica, apesar de ser um lugar de um catolicismo altamente secularizado. Mas dentro dessa cidade há dezenas, centenas de igrejas, de catedrais católicas. O que você não vê aqui é a presença de outras manifestações de fé cristã. Você encontra mesquitas, você encontra outras coisas, mas o que superabunda, de fato, é a Igreja Católica. E eu adoro esse barulho de sinos. Quem me conhece já me viu falando mal daquele indivíduo lá em Brasília, outro dia num papo de graça, que tinha ojeriza dos sinos que tocavam perto da casa dele. Isso é romântico. Quem não gosta de um badalá de sinos precisa ir a um analista. Tem alguma coisa errada com o sujeito. Eu gosto muito. Mas continua a sua pergunta. Por que Veneza? Ora, porque foi o maior centro de distribuição de comércio do mundo antigo, da era cristã, até 1490, mais ou menos, quando ela começou a levar os primeiros golpes. O primeiro golpe veio um pouquinho antes, 5 anos antes, com a queda de Constantinopla. E a queda de Constantinopla, lá na Turquia, fez com que o fluxo de mercadorias e de trocas entre essa cidade e a capital do Império Romano Oriental diminuísse, porque os turcos tomaram a cidade e aí houve um momento de muita tensão. O segundo grande golpe que Veneza sofreu foi com Vasco da Gama, descobrindo o caminho para as Índias, o que abriu um mercado absolutamente novo, com novas rotas marítimas. Foi mais ou menos como a guerra da internet entre a Microsoft e a Apple no passado. E o terceiro golpe, já o golpe final, foi com Cristóvão Colombo e o descobrimento da América, do novo mundo inteiro. O mundo cresceu o dobro, de repente, ou quase o triplo, se a gente somar o que Vasco da Gama descobriu com o que Colombo abriu oficialmente no descobrimento do novo mundo. E aí Veneza começou a entrar num processo de decadência comercial que fez com que ela sobrevivesse daí em diante do fluxo das artes, que é um fluxo abundante aqui até hoje. Quem nunca ouviu falar no Festival de Cinema de Veneza? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Vivaldi como compositor? A arquitetura dessa cidade é tão extraordinária que ela é patrimônio da humanidade. A gente anda por aqui, há museus para todos os lados, é um lugar que eu visito com certa regularidade desde os meus 22 anos de idade, e você passa dias, se quiser meses aqui, você não vai conhecer tudo que Veneza tem a oferecer. De modo que um dos melhores programas em Veneza, além de visitar coisas imperdíveis, como aquela edificação ali,
que é o Palácio Ducal, e originalmente chamado de Palácio dos Dodges, eram como os duques eram chamados, porque essa cidade foi governada por duques por mais de 1000 anos. E era um ducado interessante, porque eles tinham a obrigação de, na entrada do mandato, eles eram eleitos e escolhidos pelo povo, e tinham que ser reafirmados na sua escolha ano a ano, através da leitura do compromisso de honestidade, de incorruptibilidade e de gestão social equânime dos bens da cidade para todo o povo. Então eu ia dizendo, e fecho meu parêntese, além de visitas como essa, o grande programa de Veneza é andar pelas ruas. A cidade em si é um museu de labirintos maravilhosos, de modo que você não tem nem que se preocupar com mapas, você que vem aqui. Chega a São Marco e simplesmente se distribua, ande pelos becos e vielas, perca-se à vontade, porque você não se perderá. Você só rodará e acabará voltando sempre para o mesmo lugar. E as vielas são magia arquitetônica maravilhosa, e os canais também, e histórias também. Tem histórias aqui que são célebres. Talvez as mais conhecidas no Ocidente sejam aquelas relacionadas, por exemplo, história factual, das mais importantes, e que mistura elementos que ajudaram na formação de Veneza, que tem a ver com a presença, obviamente, romana e italiana. Em segundo lugar, tem a ver com a presença árabe, especialmente moura, dos mouros. E em terceiro lugar, tem a ver com a grande sofisticação comercial da região, a tal ponto que há historiadores e mesmo economistas que consideram que o capitalismo ocidental nasceu em Veneza, vindo os Estados Unidos da América a ser já uma reinvenção de um capitalismo mais preparado para aqueles tempos e para aquela época. Mas Veneza se tornou uma cidade tão comercial, tão capitalista, que ela conseguiu, em razão da opção comercial que fazia, evitar uma quantidade enorme de guerras. Por quê? Por uma razão simples, minha gente. Ao invés de fato, quererem lutar contra os que queriam tomar Veneza, eles ofereciam relações de comércio. E relações de comércio que deram à cidade determinada isenção em relação, inclusive, aos impérios e aos imperadores que estavam sobre ela no todo, porque fazia parte da Itália e, portanto, do Império Romano enquanto ele durou, depois disso, na sucessão de governos que a Itália teve. Mas Veneza sempre esteve independente, viveu inclusive alguns anos de república independente que não duraram muito, mas manteve-se quase sempre longe das guerras. E você viu, passamos pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, e Veneza intacta. Não houve aqui grandes levantes de nada, porque a política e a ideologia era essa. Se a gente oferecer oportunidade de negócios, de fato os que vêm nos tomar, vêm nos tomar por causa de negócios, pela expansão dos seus reinos, pelas ambições. Então, ao invés disso, vamos facilitar as coisas, vamos convidá-los a fazerem negócios conosco sem guerra. Houve guerras, houve necessidade de defesa aqui muitas vezes, houve exército aparatoso, bem armado para defender a cidade, mas que era usado em último recurso apenas por uma outra razão também, além da comercial. Aí você me pergunta, e que razão seria essa? A razão é a própria topografia e a geografia da cidade e a realidade de que as lagunas são rasas. E os estrangeiros que vinham de fora não conheciam os canaizinhos naturais fora das lagunas.
de modo que às vezes vinham barcos ou grandes caravelas e coisas do gênero, e que acabavam encalhando. E aí era um prato cheio para a defesa de Veneza bombardear navios parados, de modo que em tempo de paz eles colocavam toras de madeira com tochas, fazendo estradas naturais para que o comércio viesse à noite, inclusive, ou de dia, qualquer hora, ninguém abarroasse nos bancos de areia. Mas em tempo de guerra, eles apagavam todas as tochas, tiravam todas as toras e deixavam os estrangeiros simplesmente encalharem e ficarem assim presos e receberem as abordagens dos soldados venezianos, mais tarde dos bombardeios, quando se inventaram os canhões, o que deu sempre uma defesa estratégica extraordinária à cidade. Mas eu estava falando de histórias que nós no Ocidente conhecemos melhor. Dentre elas, há um filme que muita gente já deve ter assistido, chamado Dangerous Beauty. Eu não me lembro o nome com o qual ele foi traduzido para o português, mas o nome original dele em inglês é esse, Beleza Perigosa. A Jacqueline Bisset, que fazia o papel de uma cortesã aqui em Veneza, que tinha gerado uma filha muito bela, cuja filha ela tinha o desejo de que não seguisse a mesma vida que ela tinha vivido, como cortesã. Fez tudo para que a garota fosse bem educada, casasse, tivesse um bom marido, que era a única garantia naqueles dias, aí por volta do ano 1400, nesse período de glória de Veneza, era a única garantia que uma mulher bela tinha de não ser explorada nem espoliada pela grande prostituição que também reinava nessa cidade, como em quase toda outra cidade portuária, como Corinto, como o Rio de Janeiro, como o Porto de Santos, para a gente não ir tão longe assim. De modo que o nome da menina, da mulher, era Verônica, Vero ícone, face verdadeira, Verônica Franco. E essa moça foi criada para não ser cortesã. Havia dois tipos de cortesãs aqui em Veneza. Olha o que a hipocrisia humana faz. Havia as cortesãs ou prostitutas ou gueixas honestas, chamada de cortesã honesta, e havia a prostituta conhecida por nós em toda esquina, de classe mais baixa. A maioria delas ficavam reunidas aqui na ponte de Rialto, que está lá intacta até o dia de hoje. Era onde as prostitutas de calão inferior, de ranking social inferior, se reuniam. Mas as prostitutas honestas serviam ao ducado, à nobreza, ao senado local, e elas tinham que ser verdadeiras gueixas. Elas eram educadas em todas as artes, tinham que saber literatura, tinham que conhecer história, tinham que se virar em qualquer que fosse a ciência louvada à época. E a Verônica Franco foi, dentre essas chamadas cortesãs honestas, a mais célebre de todas, por várias razões. Primeiro, pela história dela. Ela foi educada por uma mãe cortesã para ela não se tornar uma cortesã. Ela se apaixonou loucamente pelo filho de um senador. Só que o filho do senador, conquanto fosse também apaixonado por ela, enfrentava o problema de que a alta sociedade gostava de ter cortesãs honestas entre si, especialmente os homens, é óbvio, as mulheres nunca apreciaram isso, as casadas, porque elas eram um entretenimento deles e eram pessoas que eles podiam se vangloriar de que tinham uma mente culta, muitas vezes muito mais culta do que a das suas esposas em casa. No entanto, o filho do senador, apaixonado por Verônica Franco, não foi capaz de bancar o seu amor porque o pai proibiu. O pai disse: não, eu não criei você para casar
com a filha de uma cortesã, por mais linda e culta e honesta que ela seja, ou virgem como essa menina é. Você vai casar um casamento político, vai casar um casamento que nos interesse do ponto de vista comercial, econômico e político. E proibiu o rapaz e ele foi covarde, não encarou a pressão e abriu mão do amor da vida dele. E ela ficou muito magoada, casou-se com outro homem, não por amor, um casamento do qual nasceu um filho, mas que não durou mais de 3 anos. E após 3 anos daquele casamento malfadado, ela se separou dele e pediu à mãe que a educasse na arte das cortesãs. Só lhe faltavam as posturas, porque a educação ela já tinha. E a mãe a ensinou os charmes das melhores e mais louvadas cortesãs de Veneza, e ela veio se tornar a mais celebrada de todas elas. E aí não teve cardeal nessa catedral de São Marco que não tenha deitado com ela. Não houve senador da cidade que não tenha ido para a cama com ela, nem rico. E também não houve também rei visitante em Veneza que não tenha ido para a cama com ela, de modo que ela ficou muito rica, porque tudo isso custava muito dinheiro, ela não cobrava. Já era um pressuposto assumido por quem quisesse ter a companhia de uma mulher como aquela por uma noite ou por uma semana, que uma verdadeira fortuna iria ser deixada ou enviada, ou propriedades iriam ser doadas. De modo que ela ficou muito rica nesse processo todo. E durante toda a história dela, ela nunca se viu livre da paixão que ela nutria por aquele filho do senador e ele por ela. De modo que é uma angústia o tempo todo para ela e para ele. Ela, porque vivia a vida de cortesã. E ele, porque na sua covardia tinha casado com quem não amava e depois de um tempo, não resistindo mais vê-la estar com todos os homens chamados nobres da cidade, ele próprio tentou se aproximar dela, ela fez a coisa ser muito mais difícil para ele do que para qualquer outro ser humano, mas enfim, pela paixão, ela cedeu. E eles tiveram seu afé, mas que não excluía o fato de que ela continuava trabalhando como cortesã. Isso aconteceu durante mais ou menos 25, 30 anos. Ela já estava madura quando chegou uma das grandes pragas que assolou Veneza, já aproximando-nos do início do século XVI. Foram 5 anos de uma praga pavorosa. Nesse período, ela que já era uma literata e poetisa celebrada na cidade, teve que sair de Veneza por 2 anos. Foi um período no qual a grande produção literária dela aconteceu. Foi quando ela publicou o seu primeiro livro de poesias, respeitado pelos literatos, e também de cartas, o segundo livro, de cartas das maiores autoridades da cidade, louvando a cultura, a beleza, o charme e coisas assim em relação a ela, Verônica Franca. Depois de 2 anos ela voltou para a cidade. Chegou aqui e encontrou todos os seus bens e patrimônios dilapidados, depauperados, saqueados, mas ela voltou mudada, profundamente alterada. E Veneza estava precisando de ajuda, desesperadamente, da França, que àquela altura já era o maior poder da Europa. E Henrique III, rei da França, esteve aqui. E a cidade recorreu a Verônica e ao seu charme na expectativa de que ela convencesse Henrique III a doar o que Veneza estava precisando para se reabilitar da situação de depauperação na qual a praga havia deixado a cidade. E aí, era um episódio que os historiadores não sabem bem como contar, mas há alguns que dizem que o Henrique era um tarado que gostava de apanhar. E aí, na noite que ela passou com ele, ela pensou que ia ter que fazer serviços completos ao rei da França, mas depois de conversar com ele num quarto há algum tempo,
via que o indivíduo não parava de olhar para um cinturão, para um chicote. Aí ela disse, é disso que você gosta? E ele disse, é. Ela disse, então, olha, tira a calça e fica de bruços. E a Verônica deu no rei a surra que o rei queria, chibatadas para todo lado. No dia seguinte, Henrique III sai da casa de Verônica, andando assim, como todo tarado, feliz da vida, e disse, Veneza terá tudo o que precisa, graças a Verônica Franco, que com ele foi extremamente franca. Depois disso, o que ocorre é, como eu disse, o coração dela tinha sido tão profundamente mexido no tempo da praga, da miséria humana, a dor transforma as pessoas. Ela abriu a casa dela para ser um orfanato, criou os filhos das irmãs e parentes que tinham morrido durante a praga, abriu a casa para receber pobres de todas as naturezas, praticamente ela criou uma ONG de hospedagem e socorro de pessoas necessitadas e assim foi até o fim da vida dela. Mas no meio desse processo, durante a praga, ocorre algo interessante. Era o auge da Inquisição Católica. E como a praga chegara aqui, surgiram logo entre os religiosos, cuja base de operações estava sempre aqui na Catedral de Saint-Marc, a ideia de que a praga era fruto de uma maldição divina e não da sujeira, dos ratos, da urbanização descontrolada e de tudo que a urbanização gera, como doença, que a gente sabe hoje em dia. Sem limpeza, a urbanização, a construção de qualquer cidade, é um amontoado de lixo que enseja toda sorte de doenças e de enfermidades. A gente sabe disso hoje em dia melhor do que em qualquer outra geração antes de nós. Mas por causa disso, a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, tinha apenas tortura em nome de Deus, chegou e elegeu bruxas, especialmente mulheres, como sempre, para serem responsabilizadas pela tragédia que aqui acontecia. Aí o que houve? A candidata mais iminente, justamente pela posição de importância que tinha ocupado até então, era Verônica Franco. E ela foi levada ao Tribunal da Inquisição. E todas as mulheres casadas da cidade disseram, agora é a hora da nossa vingança. Nós vamos ver essa prostituta de classe queimar na fogueira. Os nossos maridos safados vão ter o que mereciam. Só que o Tribunal de Veneza ficou lotado, absolutamente cheio de mulheres e dos maridos. Inclusive, obviamente, as autoridades católicas estavam todas lotadas, um frenesi enorme. E ela entrou, no lugar também estava a sua paixão de juventude, o filho do senador, sofrendo angustiadamente pelo que poderia vir a acontecer com ela, mas a covardia política o fazia apenas sofrer, mas não ter a coragem logo de inocentá-lo, porque ela era acusada de bruxaria. O que aconteceu é que durante o julgamento houve uma hora em que os homens que tinham um pouco mais de tutano nos ossos não aguentaram ver tanta mentira da Santa Inquisição sendo pronunciada contra Verônica Franco, que agora nem mais cortesã era, mas era uma ajudadora de pobres, e um a um, todos os homens que tinham estado com ela na cama e que eram moradores da cidade, começaram a se levantar. A começar de um senador importante que disse, essa mulher vai ser julgada e eu quero ser julgado com ela. E aí em seguida o jovem, que era a paixão dela, disse, eu também virei para a fogueira com ela. E aí ele mesmo começou a dizer, você não vai se levantar não? Você não vai se levantar não? Praticamente todos os homens da nobreza de Veneza tiveram que ficar em pé. E o próprio
patriarca da cidade, que também com ela tinha dormido, não ficou em pé, mas baixou a cabeça corado. E a Santa Inquisição, vendo que não tinha onde botar as mãos, teve que liberar Verônica Franco da fogueira, o que fez com que ela retornasse à sua atividade de agora social, da qual ela se ocupou até o final da vida. E morreu, não se sabe, mas a maioria dos historiadores dizem morreu com parcos recursos, porque tudo que ela tinha conseguido amealhar ou tinha sido roubado durante o período da praga e da ausência dela na cidade, ou então ela própria veio a usar no socorro aos pobres e aos necessitados. De modo que Verônica Franco é uma figura eminente no imaginário de Veneza por essa história que eu contei a vocês e pela marca que isso deixou na cidade, o que também fez com que o período das cortesãs chegasse ao seu final. Hoje ela é muito mais conhecida como poetisa e como literata do que como cortesã. Mas essa é a história de uma pessoa que teve na beleza um instrumento, uma arma, e teve na própria beleza uma arma contra si mesma. Se de um lado servia de sedução, de um outro lado, como toda beleza que não se mantém confinada nos limites do caráter, destrói o próprio indivíduo. Mas a segunda coisa sobre ela é que o sofrimento e a praga a salvaram. A salvaram do glamour que poderia tê-la feito morrer simplesmente como uma cortesã velha, rica e de alma absolutamente estragada. É o que eu tenho dito muitas vezes e as pessoas não entendem. Todas as facilidades que a gente consegue auferir na vida e na existência são relativamente boas, apenas são relativamente boas se encontram dentro do indivíduo, da pessoa, um caráter bem firmado que não coloca o amor nos bens, nas posses, nem no tráfico de influência, nem no que se consiga. Porque, do contrário, é a receita para a calamidade, é a receita para a destruição. E assim dizendo, nessa cidade bela e extraordinária, eu queria que você pensasse no seguinte, especialmente você, jovem belo, você, mulher bela, e que encontra um estímulo enorme de todos os lados para usar sua beleza, seu charme, como instrumento de sedução, de manipulação, de ascensão e de conquista, abra o olho. Abra o olho também você que recebeu tudo de graça, você que é filho da pessoa que tem, que possui. Preste atenção, olhe para a história, veja quais foram os filhos que encontraram tudo pronto e que deram certo na vida. É uma grande minoria esmagadora. A maioria absoluta se estraga, se tornam pessoas fracas, playboys idiotados, ou meninas e mulheres superficiais, ocas e vazias, porque quem tem uma cara bonita, em geral, prescinde de conteúdo e de caráter, porque uma cara bonita abre portas, tanto quanto muitas vezes arreganha a alma para a entrada de toda sorte de coisas ruins. Eu queria que você pensasse nisso de verdade e de todo o coração. Essa é uma palavra secular, não vem da Escritura, não vem da Bíblia, mas vem da vida. E é o exemplo de Verônica Franco, de algum modo, nos advertindo sobre o óbvio, um óbvio esquecido por todos nós, especialmente por essa geração, que nem jornal lê, que tuita só, para lá e para cá. Geração Facebook sem face. Essa geração que não lembra do dia de ontem que se foi. Essa geração de memória fragmentada. Essa geração que não aprende nem com a dor de horas atrás, na maioria das vezes. Pense nisso
Eu vou continuar em Veneza contando outras histórias.